Olá, vencedor! Seja muito bem-vindo ao nosso segundo segredo do sucesso. E Salomão fala assim, ó. Salomão conhecia suas limitações. O que isso quer dizer? Particularmente, eu adoro esse tópico, né? Vocês vão entender um pouquinho por quê. Mas só para embasar, fala assim, ó. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não passo de uma senhora, mas eu não passo de um jovem, mas eu não passo de uma mulher, mas eu não tenho esse entendimento, eu não fiz graduação ainda. E muitas vezes nós nos limitamos. Mas vamos entender um pouquinho o contexto sobre essa frase aqui, que aqui está falando quando Salomão foi pegar o trono de Davi, ele foi se tornar rei, certo? Ele era muito jovem. E isso também aconteceu comigo. Porque quando eu iniciei para trabalhar no ITEC, eu tinha apenas 15 anos, certo? E eu tive uma trajetória, que hoje eu sou diretora geral, hoje eu sou sócia de uma faculdade, mas eu comecei panfletando na rua. E eu também tinha esse medo. Mas eu ainda não tenho uma graduação, mas eu ainda não tenho uma formação. E muitas vezes isso nos limita, de nos diminuirmos ou nos limitarmos, certo? Então aí a gente vem para duas vertentes. Primeira vertente, certo? Quando a gente busca o conhecimento que está lá no primeiro segredo de Salomão, quando a gente busca o conhecimento, a gente começa a ter entendimento das coisas, a gente começa fazer a prática, né? Buscar o conhecimento, pôr em prática, então a gente começa a acreditar que a gente sabe o que está fazendo. Mas também tem a outra versão, que se chama autoconhecimento. Você saber que você consegue fazer aquilo ali. Você entender como você funciona. Que é uma coisa que eu amo, que se chama autoconhecimento. Que, inclusive, também tiveram algumas perguntas, né? Que me faz trazer para essa aula. Primeira coisa, teve uma pessoa que perguntou assim, será que eu com 30 anos eu consigo fazer um curso técnico, eu consigo fazer uma graduação? Sim, consegue. Sim, consegue. Se você tem 15 anos, você consegue. Se você tiver 30, você consegue. Então, primeira coisa, não se limite. Não se limite a fazer nada. Muita gente fala assim, mas eu tenho medo de falar em público. Mas eu não consigo ter foco. Como é que eu consigo trabalhar e estudar? Então, não se limite. Eu tenho uma frase que diz assim, para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Então, primeira coisa, acredite que é possível. Logo que, se alguém conseguiu, você consegue. Se você tem 30 anos e ainda não fez um curso técnico ou uma graduação, ou uma formação, pode ficar tranquilo que eu já vi, quando eu estudava Direito, eu vi um senhor bem mais, com a idade assim, né, mais avançada, ele tinha 50 e poucos anos e ele concluiu a graduação dele. Minha mãe mesmo é prova disso, que ela se formou, ela já tinha 40 e poucos anos, quando ela se graduou. Então, tudo é possível. Se você acredita que você consegue, que tem outra frase que eu gosto muito, que é de Napoleão Hill, que diz assim, se você acredita que você consegue, você está certo. Se você acredita que você não consegue, você também está certo. Então, pare de se limitar, que é o que Salomão fala. Você conhecer sua limitação e você quebrar essa limitação. Não é só você conhecer e dizer assim, eu não sei falar em público e pronto, e fim. E eu não sei e eu não vou fazer nada sobre isso. Não. Você tem que conhecer sua limitação para que você quebre sua limitação. Então, o que eu vi nessa questão das perguntas? Que vocês sabem suas limitações. Fechou? Então, se você sabe sua limitação, você vai buscar conhecimento para quebrar essa limitação e que você possa, lembra na outra aula, avançar o nível de conhecimento. Então, o que a gente aprendeu nessa aula? Eu tenho que me autoconhecer, saber as minhas limitações e buscar conhecimento em cima dessas limitações para que eu quebre elas e que eu avance de nível. Fechou? Anotou aí? Então, a tarefinha de agora é, assim que terminar essa aula, você vai anotar o que você não é tão bom, certo? Os seus pontos de melhorias. Eu não sou tão bom em oratória, eu não sou tão bom em matemática. Então, anota aí no que você não é tão bom, porque sua tarefa é buscar conhecimento para quebrar essas limitações. Fechou? Vamos para o próximo segredo, porque o próximo segredo, assim, é muito top. Quer dizer, todos são top, mas cada um que vai ficando mais top ainda. Então, vamos lá para o nosso terceiro segredo.